aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o professor, doutor Arthur Moraes, blogueiro também, e vamos conversar sobre física. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Agradecer o convite, Rafael. Eu é que agradeço a sua presença aqui. E gostaria até de começar perguntando como é que foi essa paixão pela física? Como é que começou isso? Olha só, na minha família, eu sou a segunda geração de físicos da minha família. Meu pai é professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. E eu acho que crescendo, acompanhando o meu pai trabalhando com física, foi um privilégio para mim, porque além de tudo que eu aprendia na escola, eu também tive o privilégio de poder ver um pouco a física e a vida de cientista, através do exemplo dele, através dos olhos dele. E à medida que eu fui crescendo nesse ambiente também, eu tive a curiosidade foi se despertando também em mim, porque eu lembro, por exemplo, acompanhar meu pai no laboratório e via todos aqueles equipamentos. Meu pai trabalhava com a parte experimental também em física, numa área que chama cristalografia. Aí eu lembro que mexia com nitrogênio líquido, fornos de alta temperatura e a perigo de explosão. Aquilo para mim era muito excitante, como uma criança, E à medida que eu fui amadurecendo também, eu vi que eu também achava, e eu fui lendo, eu desenvolvi também um hábito de ler sobre a vida dos cientistas. Eu lembro que eu li a vida do Isaac Newton, do Einstein, outros cientistas físicos, e eu achava que a conduta de várias dessas pessoas e a maneira como eles perseguiram ao longo da vida deles a busca por respostas, aquilo me deixava muito atraído a isso. E eu acabei virando físico. Então, seguindo os exemplos do meu pai e também através da curiosidade, eu acho que isso me levou a querer ser físico. A sua vinda para o programa foi muito providencial, sabe? Você falar dessa paixão, dessa curiosidade, porque a tentativa de fazer com que o nosso aluno também tenha curiosidade para conhecer a física, saber que física não é só continha, porque a gente teve um problema grave na educação que foi a matematicalização da física. A falta de professores de física fez com que professores de matemática assumissem as aulas. E para quem já não gostava de matemática, física então virou um bicho de sete cabeças, E aí eles perdem a beleza da física, Exatamente. E isso é uma questão que eu, como físico, me coloco muito. Porque assim, à medida que eu fui me tornando físico, acho que se tornar um profissional de qualquer área é um processo que nunca acaba, A gente está sempre aprendendo. Mas bem cedo, no processo de formação como físico, eu também fui entendendo bem sistematicamente todas essas falhas que a gente tem na questão do ensino de física. E isso foi até uma preocupação grande minha, porque ao longo ainda já na graduação, eu percebi que o meu interesse não era só na física, mas era também na parte de como eu poderia ensinar a física. Tanto é que eu me formei em licenciatura em física. Então, assim, a paixão pela ciência e a paixão pela maneira de falar sobre a ciência para os alunos e ajudar os alunos a perceber isso também foi algo que veio lado a lado comigo. E é um problema sério mesmo. Nós temos hoje um ensino de física que existem várias iniciativas tentando modernizar isso, tentando atualizar, mas, a grosso modo, a gente ainda vive um ensino que é extremamente pesado em termos de matemática, que falta uma atualização muito grande. A gente vive hoje na sociedade que nós somos cercados de tecnologias, nós somos cercados e bombardeados aí constantemente por novas descobertas. São viagens espaciais que acontecem, descobertas ou expedições espaciais que vão até luas novas, cometas, asteroides. Planetas. Você tem esses experimentos como o que eu trabalho, por exemplo, que estão tentando estudar o que existe lá dentro do átomo, certo? Estão tentando explicar por que aquele núcleozinho do átomo, cheio de carga positiva, por que aquilo fica junto, se tudo tem carga positiva ali. Tentam explicar o que aconteceu com o surgimento do universo, o que foi esse Big Bang que a gente ouve, o que é matéria escura, o que são essas dimensões extras que de vez em quando o pessoal fala, universos paralelos existem, não existem. Isso seria interessante, as correntes, Mecânica quântica, física quântica, sabe? A gente ouve essas palavras, elas fazem parte já do cotidiano, mas quando você tenta traduzir isso no ensino de física, ainda fica essa falha.
Então, uma preocupação que eu tenho, né, enquanto físico, enquanto professor de física, é tentar trabalhar uma maneira da gente atualizar isso. Eu hoje trabalho no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá no Rio de Janeiro. E nós somos uma instituição voltada à pesquisa, nós somos uma instituição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E nós não trabalhamos diretamente com graduação em física, nós trabalhamos com pós-graduação. Mas mesmo na pós-graduação, existe também a tentação da gente ir só pelo lado da matemática, mecânico da coisa, sabe? E eu sempre tento, nas minhas aulas, nos cursos que eu trabalho lá também, fazer um pouco dessa atualização. E a física é muito mais interessante e excitante do que às vezes a gente mostra ela para o aluno, sabe? A gente está cercado aí dessas tecnologias baseadas em celulares, transmissão de dados via satélite. A gente vai ter a Olimpíada em 2016 agora, né? E aí você vai ver conexão ao vivo com o mundo inteiro, as pessoas assistindo eventos lá no Rio de Janeiro ao vivo no mundo inteiro. Então tudo isso depende do eletromagnetismo que está transmitindo o sinal, depende da relatividade para calcular a posição do satélite. E a gente às vezes perde a chance de trabalhar alguns desses aspectos com os alunos, porque a gente fica muito preso ali na maneira mais tradicional de se ensinar. Os exercíciozinhos, né? Exato. E a gente não faz justiça à física, eu acho, nem à ciência em geral. Eu acho que se você mostrar a física, a pura física mesmo, o aluno já se apaixona, porque é apaixonante. Por exemplo, você trabalha com uma coisa que a gente só vê na televisão e mesmo assim em programas estrangeiros, que é o acelerador de partículas, né? Exatamente. Como é que é isso? Como é que pois funciona? Eu sou um físico de partículas. O que significa isso? Nós trabalhamos... O que são partículas em primeiro lugar? Bom, partículas são pedaços do átomo. Acho que a maioria das pessoas são familiarizadas com o conceito, com a ideia de que é um átomo, né? Seria a menor parte da matéria, de um tipo de elemento químico. Mas a gente sabe que mesmo esse átomo, ele tem lá duas partes bem características. Ele tem um núcleo, que geralmente tem carga positiva, e ele tem elétrons que ficam orbitando esse núcleo. O que nós fazemos no meu trabalho, por exemplo, nós tentamos estudar dentro lá do núcleo do átomo e também dentro dos elétrons, se existe alguma estrutura. Mas como que a gente consegue fazer isso? Se você pegar, por exemplo, quando eu era criança, eu sou goiano, né? Quando eu era criança, eu lembro de eu passar férias na fazenda de um dos tios meus, no interior, perto de Rio Verde. E eu lembro de ir com ele à roça mesmo, e a gente ia colher melancia. E assim, não era muita coisa, mas ele era bem peculiar, ele gostava muito de variedades. E ele tinha uma variedade de melancia que o miolo da melancia era amarelado. Nossa, eu nunca vi. Pois é. E tinha a melancia normal, que a gente conhece, é o miolo avermelhado. Só que por fora é a mesma coisa. Você tem aquela casquinha verde da melancia e ele virava para mim e falava: Arthur, vai naquele campo ali e vamos tentar colher as melancias amarelas hoje. E os pés sem abrir. E os pés eram plantados lado a lado. Eu falava: pô, mas como é que eu vou saber qual que é a amarela e qual que é a vermelha? Quando a gente estuda o interior do átomo, é mais ou menos isso. Como é que você faz essa pergunta? Como que você vai saber o que é um tipo, o que é outro tipo, se você está olhando aquela coisa por fora? Você tem basicamente que partir a melancia, no caso, e ver o que tem dentro, para saber dizer, essa aqui é a da avermelhada, essa aqui é a amarelada. E basicamente o mesmo processo que nós fazemos com as partículas. Então a gente, para poder estudar o que tem lá dentro do núcleo do átomo, a gente tem que partir o núcleo do átomo. E a gente usa um equipamento que nós chamamos de acelerador de partículas, que geralmente são tubos, né, geralmente construídos no subsolo. Tubos enormes. Tubos enormes, a maioria deles. O que eu trabalho, ele se chama LHC, que é uma sigla em inglês que vem de Large Hadron Collider. Em português seria o grande colisor de hadrons. Hadron é uma classe de partículas que, por exemplo, contém os prótons e os nêutrons. E o que eu trabalho tem 27 quilômetros de circunferência. 27 quilômetros? 27 quilômetros de circunferência. Isso é uma cidade? É uma cidade. São mais de 10 mil cientistas trabalhando para operar esse experimento. Então o que nós fazemos, a gente usa essa máquina gigantesca para poder partir o núcleo do átomo. Como que a gente faz isso? A gente pega um pedacinho desse núcleo, que nós chamamos de próton,
e a gente dá a ele uma velocidade altíssima, próxima da velocidade da luz. Próxima à velocidade da luz é quanto? 99,99999% da velocidade da luz. Você já deve ter ouvido falar em Albert Einstein. Demais, claro. Albert Einstein foi uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos no século XX. Né? Revolucionou a física, revolucionou não só a física, revolucionou a filosofia, revolucionou a maneira da gente ver ciência, de popularizar a ciência. Einstein, entre as várias coisas que ele propôs algo que nós chamamos de teoria da relatividade. É igual a MC ao quadrado. E parte da teoria da relatividade, ele mostrou que energia pode se converter em matéria e vice-versa. Então você pode pensar, mas isso funciona mesmo? Bom, todo o mecanismo que levou à energia nuclear e até mesmo a bombas atômicas, como a gente vê, foi baseado nesse princípio. Então, você consegue converter, por exemplo, o que é uma explosão nuclear? Você consegue converter alguns quilogramas de material radioativo através de um processo de fissão nuclear, libera-se uma energia muito grande e parte daquela matéria se transforma em energia e provoca todo o efeito que a gente já viu. Mas é o mesmo mecanismo também que é utilizado para produzir eletricidade em reatores nucleares, como a gente tem lá no Rio, em Angra, né, ou em outros países o pessoal usa. Na França, a matriz energética baseada em energia nuclear é altíssima, no Reino Unido, na Alemanha, no Japão. Bom, voltando às partículas, a gente então pega um prótonzinho, dá uma energia muito grande a ele. Como que a gente faz isso? A gente acelera ele a essa velocidade altíssima. Como? A gente utiliza um sistema que combina um campo elétrico, que vai dar o impulso, a velocidade, e para manter ele viajando numa órbita circular do nosso acelerador, a gente utiliza campo magnético, que vai fazer na curvatura, né, dessa órbita. Então, a combinação de campo elétrico e campo magnético. E é o mesmo processo, quem anda de ônibus vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, quando o ônibus está andando rápido e de repente o motorista tem que fazer uma freada brusca, você vê que você tem que se segurar com mais força, né? Quanto mais rápido o ônibus está e mais forte a freada, quer dizer, a velocidade que o ônibus estava, para ele ir daquela velocidade para um estado de parado, não aquela força G, né? Ele tem aquela aceleração. Então, a velocidade, aquela força que você tem que fazer para segurar no ônibus para não cair, vem do fato de que a velocidade é um tipo de energia. E nós fazemos o processo inverso, né? A gente não está freando o próton, a gente está acelerando ele. Em algum momento a gente promove uma colisão. A gente faz um feixe indo no sentido horário, um feixe de prótons no sentido anti-horário. O que eu chamo de feixe de próton, a gente coloca alguns bilhões de prótons. Nossa. Em cada um desses feixes. E a gente faz a colisão deles dentro de uma estrutura que é como se fosse uma super câmera digital. Nós chamamos de detetor de partículas. E aí a gente fotografa o que acontece naquele momento da colisão. O que a gente fotografa? A gente fotografa os pedacinhos que brotam dessa batida, dessa colisão. Eu imagino a potência dessa câmera, né? É algo fenomenal, porque nós temos da ordem de 40 milhões de colisões por segundo e a gente tem que conseguir enxergar todas. E nós temos que conseguir enxergar o tipo de novas partículas que são produzidas. O que significa tipo? Se ela tem carga elétrica ou não. Se ela tem uma massa maior ou uma massa menor, se ela deixa alguma trajetória, algum rastro nessa câmera digital. Então a gente faz um trabalho como se fosse um CSI, esses investigadores. É um trabalho de perito, né? Você vai reconstruindo os pedaços da colisão para tentar explicar o que aconteceu naquele processo. Aí você fala assim, mas por que tem que fazer isso? E quando você dá essa energia muito grande ao próton, lembrando lá do Einstein, essa energia pode se converter em matéria. Essa matéria vai poder ser um tipo de matéria que só existiu logo após o Big Bang. O que é o Big Bang de novo? O Big Bang, então, é como se fosse o processo que iniciou a formação do nosso universo. Você tinha uma energia altamente concentrada, um pontinho, muita energia, muita temperatura, e isso foi liberado. Muita densidade, né? Muita densidade. Quando isso foi liberado, isso foi se convertendo em tipos de matéria, e essa matéria foi decaindo em outros tipos de matéria que se tornou o que nós temos hoje em dia. Só que a matéria primordial precisa dessas condições especiais para a gente poder entender isso. Aí você fala assim, mas por que você quer saber isso? Bom, existe no universo, por exemplo,
duas coisas que nós não conseguimos, bom, pelo menos duas coisas que a gente não consegue explicar muito bem. Uma delas é por que existe matéria e antimatéria em quantidades diferentes no universo. A gente sabe que existe matéria, a gente sabe que existe antimatéria. E a teoria, mais ou menos, é a teoria do buraco. É aquela de quanto maior o buraco, maior o monte que tem que ter. Exatamente. Se juntar os dois, tem que dar zero. Exatamente. E se juntar os dois, teria que dar zero. E aí? Mas existe na natureza, aconteceu algo nesse processo após o Big Bang, em que houve uma quebra de simetria. É isso que nós chamamos. Uma quebra de simetria. Por algum motivo, nessa briga de buraco e monte que você estava dizendo, matéria e antimatéria, a matéria ganhou. Porque a gente não tem uma galáxia, ninguém até hoje detectou uma galáxia de antimatéria por aí. Se alguém vê uma antimatéria por aí, não encoste, porque é extremamente perigoso. Porque se matéria e antimatéria se encontrarem, né? Tem uma liberação de energia extrema. Mas a gente sabe, então, a gente observa, pelo fato de estarmos aqui, que houve essa quebra de simetria. E como que a gente pode estudar, então, o porquê que isso aconteceu? A gente tem que recriar as condições que existiam logo após o Big Bang. E aí você precisa dessa energia muito alta lá dos aceleradores de partículas. Existe uma outra questão também, que é a questão de matéria escura e energia escura do universo. Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Quando a gente olha todo o universo, que nós conseguimos observar com telescópios, que você consegue contar lá as galáxias, ver as estrelas, através da luz que você vê sendo emitida pelas estrelas, você consegue dizer o que tem no interior daquela estrela. Por que é importante saber isso? Porque isso te permite estimar a massa da estrela, permite te estimar a idade da estrela também. Então, quando você coloca todas essas coisas juntas, você vê que está faltando algo no universo que nós não sabemos o que é. E a gente chama isso de matéria escura. Então, tudo que nós conhecemos no universo, a gente só explica 5% da matéria que existe no universo. Existe 95% do universo, aproximadamente 95%, que nós não sabemos o que é. A gente sabe que é uma combinação de uma matéria, que nós não sabemos exatamente o que é, nós chamamos de matéria escura, e um tipo de energia que faz com que certas regiões do universo estejam expandindo a uma velocidade maior do que a gente esperaria. Essa energia, a gente chama ela também de energia escura, porque nós não sabemos exatamente qual que é a origem e o que ela é. Uma coisa difícil para nós, seres humanos, entendemos, é alguma coisa ser criada do nada. Né? Por isso que muita gente acaba procurando outras respostas para a questão do Big Bang ou até questões religiosas também. Mas a nível subatômico, isso acontece corriqueiramente do que ao normal, né? Exatamente. E voltando a falar assim, em como que isso pode ser algo motivador, por exemplo, para uma conversa de física, né, com os alunos, vem exatamente daí. Então você tem esses fenômenos que a gente já consegue, a gente às vezes não entende bem todos eles. Muita coisa para a gente aprender ainda. Mas a gente já consegue constatar que existe algo. Por exemplo, existe uma matéria escura, existe uma energia escura, existe uma quebra de simetria matéria e antimatéria, existe coisas mais exóticas, tipo teletransporte, existe várias outras coisas na física. É possível? É possível teletransporte. Se faz teletransporte de fótons. Lá no laboratório onde eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grupo de pesquisa que trabalha com teletransporte de informação de um laser para um grupo de átomos. Então você utiliza esse teletransporte de informação. E o pessoal vem utilizando isso mais e mais hoje em dia. Tem uma série de aplicações na área de criptografia, na área de transmissão de dados, e é o maior barato. E o pessoal, então assim, essas coisas às vezes passam batido quando o pessoal está falando de física. Mas você fala assim, poxa, mas eu tenho que seguir o currículo, eu tenho que cumprir o programa, mas se você está falando de velocidade, que todo mundo começa a aprender física, né, estudando V igual a V0 mais AT, velocidade média, delta S sobre delta T. Nossa, eu não me lembro de algumas coisas. Exatamente. Mas se você está falando disso, isso não te impede, por exemplo, de mencionar, olha, existe uma certa velocidade média delta S sobre delta T, mas se você tem uma velocidade próxima da velocidade da luz, as coisas começam a ficar um pouco diferentes, certo? Isso te permite falar de uma série de coisas que às vezes é muito interessante para os alunos e são coisas que nós aplicamos na tecnologia. Quando a gente fala de relatividade, eu estou falando de E igual a mc ao quadrado, né?
Mas tem a ver também quando você calcula a posição que o seu satélite tem que ficar para transmitir o dado do celular que você usa, a sincronização da transmissão do dado depende de cálculos relativísticos, por causa da velocidade do satélite e por aí afora. Eu acho interessante essa questão de você falou do satélite e tal. Eu lembro, tempos atrás, até que mandaram o nosso satélite para o lugar mais longe possível. Foi para lá de Plutão, para lá do cinturão de asteroides. E para mandar, eles tiveram que calcular a gravidade de outros planetas para fazer tipo efeito chicote. Isso. Né? Nossa, achei incrível aquilo. E é algo... Pois é, agora você vê, isso é algo que o Isaac Newton, lá no século XVIII, já conseguiria fazer. Tanto é que o que o Isaac Newton propôs, que nós chamamos hoje na física de mecânica clássica, foi comprovado, por exemplo, quando eles observaram o satélite Halley, né? Eles observaram, eles conseguiram prever quando o satélite ia passar de novo. Mas, indo além do que o Isaac Newton propôs, a gente tem toda essa teoria do Einstein. Então, o Einstein confirma tudo que o Isaac Newton falou e vai além. Vai além para limites onde você tem velocidades maiores, tem gravidades mais intensas. Então, uma coisa que a gente estava comemorando esse ano, nós fizemos um evento lá no Rio de Janeiro, comemorando, acho que os 90 anos da visita do Einstein ao Rio de Janeiro. Eu tenho que confirmar se são 90 anos, depois você edita aí no teu vídeo, se não tiver correto. Pode deixar. Acho que foi em 1925, acho que ele veio visitar o Rio. E uma das coisas interessantes que liga o Einstein ao Brasil é que quando ele propôs a teoria da relatividade, ele propôs que o campo gravitacional gerado por corpos que tem uma massa muito grande, o Sol, por exemplo, uma estrela, conseguiria causar uma curvatura no próprio espaço-tempo. E como que você observaria isso? Como que eles fizeram para provar que estava correto? Eles observaram um eclipse. O que eles pensaram? Falaram, olha, se o Sol realmente é capaz de curvar as dimensões espaciais e o tempo, o que isso significaria? Significaria que a luz que viria, por exemplo, de uma estrela que estaria atrás do Sol, faria uma curva ao passar perto do Sol. Só que como que se observa uma estrelinha atrás do Sol? O Sol ele está emitindo luz o tempo inteiro, você não conseguiria enxergar. Você precisaria de um eclipse. O eclipse, com a Lua ali na frente do Sol, bloqueando a luz do Sol, se existe essa curvatura, você, durante o eclipse, seria capaz de observar estrelas que estariam atrás do Sol. E deu certo. E conseguiram ver que isso era verdadeiro e mediram. E tem as fotos do cara que, eu não lembro exatamente, mas foi no começo do século XX, fotografaram isso. E provaram que a teoria da relatividade estava correta. Então, assim, outras coisas interessantes da física que, às vezes, que são muito curiosas. Você tem, por exemplo, a partícula de luz, que nós chamamos de fóton. Ora ela se comporta como uma onda, ora ela se comporta como um corpúsculo, né? Como algo corpuscular. E você, dependendo da maneira como você observa esse fóton, o comportamento dele é um ou é outro, sabe? E essas coisas te permitem fazer uma série de, por exemplo, o princípio que nós utilizamos em cartão magnético hoje em dia, ou esse sistema de alarmes que você tem nas casas, tudo usa isso em conta. E às vezes nós não falamos isso para os alunos. A gente estuda, por exemplo, ótica, né, no ensino médio, mas aí você menciona isso muito rapidamente, mas tem essa natureza dual, luz e da luz, né, de onda e partícula, é algo que é intrínseco da natureza. E é algo muito interessante, cara, muito curioso. E a gente poderia trabalhar mais essas coisas, sabe? Pois é, ou seja, as contas na física são importantes, mas a gente poderia instigar o nosso aluno na curiosidade para depois falar sobre realmente as contas e tal. Acontece muito na literatura também. A gente tem que encantar o nosso aluno antes de dar um Machado de Assis, por exemplo. Eu coloco umas leituras um pouco mais fáceis. Faço com que o aluno goste de ler. Tá, gostou? Então agora você vai ler. Exatamente. É igual a física, né? E a gente é tão... Eu levei o meu filho, eu tenho um filho de 9 anos, eu levei ele para assistir Star Wars esse fim de semana passado. E se você tem, por exemplo, acho que muitas pessoas estão indo assistir, mas é um filme que está na onda aí, né? Muito legal. Mas tem uma série de princípios ali, eles viajam à velocidade da luz, eles vão para galáxias diferentes.
tem o lado da questão da força, né, da interferência. Então, uma série de coisas dessas te permite falar sobre tantos tópicos da física. Tem outra série de filmes que eu gosto, que é o Jornada nas Estrelas. Bom demais, né? Que aí você tem o teletransporte. Então, assim, claro, são ficções científicas, mas que brotam de conceitos e de fenômenos físicos que são reais. E uma coisa puxa a outra também, né? Tava falando com você, pra mim, muita gente fala que Júlio Verne previu o futuro. Pra mim, Júlio Verne inventou o futuro. Não só o Júlio Verne, como o Leonardo também, você falou, Leonardo da Vinci, né? Muita coisa que nós temos hoje, nós nos baseamos no que eles pensavam, né? Isso, assim, muito antes dele, vem Galileu, vem... não antes, né? Vem Copérnico, Aristarco. Então, assim, a gente acaba puxando muito até hoje. A gente tem as teorias deles na mão e a gente vai evoluindo. Exatamente. Essas teorias, né? Olha, nós temos na área da física, né, nós temos uma riqueza tão grande de situações e fenômenos que nós podemos utilizar para motivar. Por exemplo, se eu pegar só a minha área de trabalho específica, eu trabalho com a colaboração de mais de 10 mil cientistas de mais de 90 países que estão focados em fazer descobertas científicas. E esse motivador, fazer descoberta científica, é capaz de superar diferenças políticas entre esses cientistas que vêm de países que às vezes são rivais politicamente falando. Eu já trabalhei com cientistas israelenses e cientistas árabes. Juntos? Os meus colegas mais antigos lembram da época que ainda existia a separação dos países capitalistas com os países do bloco socialista e colaboravam. Então, assim, você consegue ver, tem todo esse aspecto sociológico, se você quiser pensar assim, onde você consegue utilizar a ciência como algo para avançar a colaboração humana, que é algo fenomenal. Mas não é só isso. Então você tem todo esse lance, você tem os desdobramentos, porque para você poder fazer essa pergunta, como eu estava fazendo anteriormente, de onde é que nós viemos, de onde é que veio a matéria que forma o meu corpo, que forma o mundo que eu vejo, para você responder essas perguntas, você tem que puxar a sua tecnologia a limites que você às vezes nem imaginava. Foi assim que surgiu a internet. Né? O sistema de World Wide Web, o www, que o pessoal coloca lá no navegador, né, para entrar no endereço, surgiu no CERN, nesse laboratório onde eu trabalho, na década de 90, por uma necessidade que os cientistas do CERN tinham, já na década de 90, de compartilhar os dados que eles estavam coletando nos experimentos para os vários institutos de pesquisa esparramados no mundo inteiro. Então, a necessidade de ter uma maneira de você distribuir isso rapidamente para as pessoas poderem trabalhar não só no site, né, no local lá no laboratório, mas poderem trabalhar nos seus próprios institutos esparramados pelo mundo inteiro. Isso gerou a necessidade de ter esse sistema, que hoje em dia nós utilizamos para o blog, da página de apoio ao professor também, né? Exatamente. Então, a necessidade de se desenvolver essas novas tecnologias empurra a gente para frente. Existem outras aplicações na área médica. Quando eu mencionei que nós fazemos as colisões das partículas e nós temos esses equipamentos, que nós chamamos de detetores de partículas, são como uma câmera digital. Eles são baseados, em parte, na tecnologia que utiliza detetores de silício, que é o mesmo material que é utilizado para fazer o processador do seu computador ou o chipzinho que faz o seu smartphone funcionar da maneira como funciona. Eu trabalhei já com colegas quando eu estava num laboratório lá na Escócia e nós estávamos desenvolvendo o mesmo tipo de material que funcionava como uma retina artificial. Então é o mesmo equipamento que nós utilizamos para fazer a fotografia das colisões das partículas, nós utilizamos como uma retina artificial que permite que pessoas que nasceram, por exemplo, com algum defeito na retina, que nunca enxergaram nada, já consigam ter algum tipo de percepção de imagem, formatos, algumas tonalidades, percepção de profundidade, graças a esse tipo de tecnologia. E eu poderia citar várias outras, tem várias técnicas, por exemplo, de detecção que nós fazemos hoje em dia, esses exames PET scans, e outros exames que são feitos aí na área médica, permite médicos diagnosticarem tantos tipos de enfermidades, né, que são baseados nessa mesma tecnologia que nós utilizamos nos nossos detetores.
Existe um outro campo também que eu acho muito interessante, que é tratamento de câncer. O pessoal já é mais familiarizado, por exemplo, com quimioterapia, com radioterapia. O que é radioterapia, por exemplo? Radioterapia, depois que o médico identifica a presença de um tumor no interior aí do corpo do paciente, né, que às vezes é difícil ele operar cirurgicamente, ele manda o paciente para sessões de radioterapia, onde ele vai ser bombardeado por feixes de raio-x que vão tentar matar ali as células cancerígenas. Isso é efetivo em vários casos, mas em alguns casos o efeito colateral do raio-x que está passando ali pela pessoa acaba matando muitas células saudáveis também que estão ali em volta. Entendi. E você tem todo aquele efeito colateral dessa técnica. Conforme a gente aprende mais sobre a manipulação dos feixes de partículas que a gente utiliza, a gente consegue projetar um feixe de partículas que vai penetrar o corpo do paciente sem causar interação nenhuma, alguns milímetros ou centímetros para dentro do corpo do paciente, e vai depositar energia só em cima da região do tumor. E isso a gente chama de hadronterapia. A gente utiliza feixes de prótons ou algum feixe de algum íon que a gente acelera, e ele é muito mais preciso e causa um efeito colateral bem menor do que, por exemplo, a radioterapia. É uma técnica que já vem sendo utilizada há mais de 50 anos em vários países. Teve um caso recente, se não me engano, acho que um ou 2 anos atrás, de um casal lá no Reino Unido que estava com um filho, uma criança... Obrigado. Estavam com um filho, uma criança que estava em tratamento de câncer, e no sistema médico lá do Reino Unido, e eles não tinham acesso à hadronterapia. Os pais fizeram uma campanha na internet, arrecadaram dinheiro e levaram a criança deles para um centro lá na Espanha que fazia esse tipo de tratamento. E a controvérsia da história veio que o médico do Reino Unido não queria autorizar, porque a criança estava muito doente e ele achou que era arriscado e tal. Mas os pais acreditaram e levaram a criança, se não me engano, tinha um tumor no cérebro. A criança foi, os pais levaram a criança contra a ordem médica, fizeram um tratamento, a criança está recuperada hoje em dia. E basicamente porque essa técnica permitiu que o tumor que estava alojado numa região bem sensível, né, no cérebro da criança, não tinha como se fazer cirurgia, eles conseguiram matar o tumor e recuperar a saúde da criança utilizando essa técnica. Então, são várias aplicações, isso eu estou dando só alguns exemplos, são várias aplicações que surgem dessa prática nossa de estar puxando a fronteira do conhecimento cada vez mais. E isso é coisa que às vezes não é muito divulgado, né? E você pode utilizar isso para tratar de uma série de assuntos, por exemplo, na física. Então, eu acho que assim, para resumir o que a gente está conversando aqui, que a conversa é muito legal. Nossa, eu estou apaixonado. Existe uma série de avanços na física, mas fora da física também, que são extremamente motivantes e que nós, como professores, a gente tem que prestar atenção a isso e tentar. Eu sei que a gente é limitado pelo conteúdo que a gente tem que trabalhar, pelo currículo que a gente, pela orientação pedagógica de cada escola, de cada realidade. Mas isso não impede a gente de estar alimentando os nossos alunos, né, com todas essas informações. Todo mundo hoje em dia tem um celular, a maioria das pessoas tem acesso a esses canais que passam uma série de documentários, a uma revista, a uma conversa, uma notícia que sai aí nesses programas de fim de semana, né, que você vê aí alguma descoberta científica. E é excitante. Eu acho que é interessante lembrar as pessoas, os alunos, os jovens, de que a humanidade, a gente como ser humano, a gente tem sempre essa busca pelo conhecimento. Claro. E existem várias maneiras de você tentar responder essa busca que você tem, certo? A ciência é um caminho também. Eu, como cientista, eu me sinto privilegiado porque o que eu hoje tenho de conhecimento já sobre ciência, sobre física, me permite ver o mundo com olhos que a maioria das pessoas não tem. Com certeza. E é algo muito... Eu me sinto muito privilegiado por isso, porque eu consigo... Sei lá, nós estamos numa época de chuva aqui no Brasil, né? Você vê relâmpagos, você vê todos os fenômenos atmosféricos acontecendo aí. Então eu vejo um relâmpago diferente do que a maioria das pessoas vê. Você vê o fenômeno, exatamente. Né? E isso é legal, cara, isso é belo, sabe? A natureza é bela. Assim, eu sou físico, então obviamente a minha tendência é maior falar de física, mas a natureza em si é cheia de fenômenos que são tão belos. E a gente
deveria estar usando isso mais, sabe, como motivador para os nossos alunos. Mas acho isso importantíssimo. Teve até um professor, amigo meu, ele não é físico, na verdade ele é historiador e geógrafo. E a gente está falando, não adianta a gente explicar coisas muito grandes para o aluno, um circuito elétrico maravilhoso, e na hora de instalar o chuveiro em casa ele morre. Exato. Sabe? Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a aplicação dessa física, né? Exatamente. Professor, eu não sei como agradecer a sua presença. Está sendo assim maravilhoso ter você aqui com a gente. Tá legal. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado mesmo. A gente se vê certo. em breve. Tá legal. Até. Loving an elevator, living it up when I'm going down.